Sabe aquela famosa parábola da Bíblia sobre o rico e o mendigo? Pois é, bem no centro dela tem um enigma. E a chave para resolver esse mistério pode estar num dos maiores poemas já escritos. Hoje, a gente vai usar o Mapa do Inferno de Dante para conduzir uma investigação, quase uma análise forense e descobrir o destino de um homem muito, mas muito rico. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso sujeito. A tradição deu a ele o nome de Dives, que significa simplesmente o rico. E o texto bíblico pinta um retrato bem claro dele, né? Roupas caríssimas, daquelas de púrpura, e banquetes diários, uma vida de puro luxo, de pura ostentação. E é aqui que a nossa pergunta entra. No mapa moral do Inferno de Dante, onde exatamente esse homem se encaixaria? Pensa nisso. Se Dante Alighieri fosse o juiz, em qual dos 9 círculos ele seria colocado? É um quebra-cabeça, quase como reabrir um caso arquivado há séculos. Bom, toda investigação que se preze começa com o quê? Com um perfil do acusado. Então, vamos montar o dossiê do homem rico. E olha, a gente vai se basear só no que a parábola diz sobre as ações dele e, talvez mais importante ainda, sobre o que ele deixou de fazer. E as acusações são pesadas, viu? Primeiro, uma vaidade extrema. Usar púrpura todo dia. Naquela época, isso era o equivalente a gritar eu sou podre de rico. Depois, um hedonismo, assim, escancarado. Banquetear-se esplendidamente não era para matar a fome, era para se exibir. Mas o crime principal é sua indiferença total ao Lázaro, o mendigo que estava bem ali na porta dele. Tudo isso, no fim, aponta para uma espécie de cegueira espiritual, sabe? Viver como se o mundo material fosse a única coisa que existe. Ok, perfil traçado. Mas antes de dar o veredito, a gente precisa entender a lei do lugar. O Inferno de Dante não é só um poço de sofrimento aleatório, não. É um sistema penal super organizado, com uma lógica bem clara de crimes e punições. Basicamente, Dante organiza o pecado em 3 grandes níveis. O primeiro, lá no topo, é a incontinência. São os pecados de fraqueza, de paixão sem controle, tipo a gula. Descendo um pouco, a gente encontra a violência, que já é quando existe uma vontade de machucar. E lá no fundo, o pior de todos para Dante tá a fraude. É quando se usa a inteligência para enganar. A regra é simples. Quanto mais deliberado, quanto mais a razão participa do pecado, mais grave ele é. Certo, com as regras na mão, vamos à primeira hipótese. E ela parece óbvia, né? O texto diz que o cara se regalava esplendidamente todos os dias. Isso não grita a gula? Será que o lugar dele é no terceiro círculo com os gulosos? Olha, a evidência a favor parece boa. A Bíblia fala dos banquetes e, depois da morte, o tormento dele é a sede. Tudo aponta para a gula. Só que tem um problema. Para Dante, a gula é um pecado de fraqueza. E a atitude do rico não parece de fraqueza, parece de arrogância, uma indiferença calculada. E ponto final, o que realmente derruba a hipótese. A punição não bate. No Inferno de Dante, os gulosos ficam debaixo de uma chuva fria e nojenta. Na parábola, o rico está em chamas. Não fecha. Hipótese descartada. Ok, se não é a gula, vamos seguir outra pista. A principal característica dele é ser o rico. Então, será que o pecado dele foi o jeito que ele usou o dinheiro? Isso nos leva direto para o quarto círculo, onde ficam os avarentos e os pródigos, ou seja, aqueles que esbanjam. Essa aqui parece fazer mais sentido, né? O estilo de vida dele, com púrpura e linho fino, é a própria definição de prodigalidade. Ele gastou tudo em si mesmo, em luxo que não servia para nada. Mas, de novo, a gente bate numa contradição crucial. Dante deixa bem claro que os pecadores desse círculo são irreconhecíveis. A obsessão pelo dinheiro apagou quem eles eram. Só que o homem rico, ele se lembra de tudo, da família, do Lázaro. Ele é tragicamente e dolorosamente ele mesmo. O pecado dele tem que ser algo mais profundo. Então, peraí. Se não foi a gula, e não foi a forma como ele gastava o dinheiro, o que foi então? Talvez a gente estivesse olhando para as pistas erradas o tempo todo. Talvez os banquetes e as roupas de luxo fossem só os sintomas De uma doença muito mais profunda e totalmente deliberada. Uma verdadeira corrupção do próprio intelecto. Um problema não de paixão, mas de crença. E é aqui que o caso se resolve. A análise nos leva para dentro das muralhas de Dite, a cidade fortificada do inferno, onde os pecados são muito mais sérios. O veredito é: o lugar do homem rico é o sexto círculo, o círculo da heresia. Mas calma, não é qualquer heresia.
Para Dante, a heresia punida nesse círculo é a dos epicuristas, que na visão da época eram aqueles que acreditavam numa coisa bem simples: a alma morre com o corpo. Pensa na lógica disso. Se não tem vida após a morte, se não tem julgamento, a única coisa que faz sentido é aproveitar o máximo de prazer aqui e agora. Sou familiar? É a descrição exata do modo de vida do homem rico. E agora? De repente, todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. Primeiro, a punição. O fogo da parábola é exatamente o fogo dos túmulos dos hereges de Dante. Segundo, a filosofia de vida. O materialismo prático dele é a essência dessa heresia. E terceiro, a psicologia dele. Essa cegueira total para o que estava acontecendo no presente com Lázaro e a preocupação tardia com o futuro dos irmãos é exatamente o estado mental dos outros hereges que Dante encontra lá. Caso encerrado. Ok, o veredito está dado. Agora, vamos olhar de perto a sentença. Porque no inferno de Dante, a punição nunca é por acaso. Ela é sempre um espelho do pecado, uma ironia perfeita e terrível. Olha só que coisa. Em vida, ele só acreditava no mundo material. Na morte, ele fica para sempre preso na matéria, num túmulo de pedra. Em vida, ele se vestia com roupas maravilhosas. Na morte, as chamas são a única roupa dele. Em vida, ele só vivia para o prazer do agora. Na morte, ele consegue ver o futuro distante, mas é completamente cego para o presente. Uma tortura temporal perfeita. Tem uma frase que resume essa inversão de forma brutal. Aquele que fez de seu ventre seu Deus, agora a pedra o veste e o fogo o alimenta. Tudo aquilo que deu conforto a ele na vida virou a fonte do seu tormento eterno. É isso? No fim das contas, a justiça do inferno de Dante é dar ao pecador exatamente aquilo que ele escolheu. Só que para sempre. O homem rico escolheu um universo que se resumia à matéria. E foi exatamente isso que ele ganhou. Uma prisão material de onde sua alma imortal jamais vai poder escapar. No final, talvez o próprio Vigílio, o guia de Dante, olhasse para ele e dissesse: eis aquele que vestiu o mundo e, no processo, despiu a própria alma. Uma vida inteira gasta, acumulando coisas por fora, enquanto por dentro, a única coisa que realmente importava ficou totalmente esquecida: nua. A investigação está concluída.